graça e a paz. Vamos orar neste momento. Eu convido a você que pode estar em pé, por favor. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, viemos aqui nesta noite porque a Tua misericórdia nos alcançou neste dia. Quero Te agradecer por cada vida que se dispôs a estar aqui nesta noite. E nesta noite o nosso intuito é somente adorar e glorificar o Teu nome. Que qualquer palavra, que qualquer gesto, ação, seja para glorificar e exaltar o Teu nome, porque o Teu nome é sobre todo o nome. Neste momento que haja no nosso coração o desejo e a alegria de buscar a Tua face. E nós pedimos, Senhor, agora neste momento, por favor, receba a nossa adoração, receba o nosso culto neste momento. Que nada venha impedir de glorificarmos o Senhor, que nada venha tirar a nossa atenção, que nada venha tirar a nossa expectativa, e que nesta noite haja cura, haja mudança, transformação. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos, que o Senhor faça realizar, porque o Senhor é o Deus do impossível. Fica conosco, Senhor, porque nós viemos aqui para glorificar o Teu nome. Amém.
aplauda o Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar o coração de Deus, amém? Que nessa noite nós possamos pedir para o Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós queremos agradar o seu coração, Senhor. Muitas das vezes a gente vive por aquilo que a gente vê, mas a palavra do Senhor nos orienta a viver por aquilo que nós cremos. Nós temos que viver pela fé, amém? Se você está passando por alguma dificuldade, esse é o momento de você clamar ao Senhor. Senhor, me dá mais fé. Senhor, aumenta meu nível de fé, Senhor, porque eu quero agradar o seu coração. Aleluia. Vamos louvar junto essa canção. Glória a Deus. Aleluia. Você me chama pra caminhar no firme fundamento.
Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Para que a Sua vontade seja feita neste lugar, Senhor. Assim na terra como ela é no céu, Pai. Nós queremos viver, Senhor, os céus abertos nas nossas vidas, Jesus. Nós queremos, neste lugar, levantar o nosso clamor, levantar a nossa adoração a Ti. Aleluia, vamos juntos adorar o Senhor, vamos juntos levantar uma adoração a Ele. Diga as palavras de amor ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Oh
Glória a Deus, a paz de Cristo. Pode tomar seu assento. Que maravilha, que bom que você vê, irmãos. Meu Deus. A igreja está cheia para a glória de Deus. Hoje de manhã estava bem cheio também. Aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos nesta noite. É um prazer recebê-los vocês. Sejam muito bem-vindos aqui na casa do Senhor. Aqui, nós estamos aqui com a sala das crianças no anexo. As crianças vão estar ali, tem banheiros ali, tem água aqui também. E eu quero pedir para os irmãos da nossa CPIs aqui, né? Dar uma salva de palmas para todos os nossos visitantes. Seja muito bem-vindo nesta noite. Glória a Deus. Amém? Hoje nosso culto é o culto missionário, irmãos. E nós lançamos a nível nacional o momento missionário, né? Para que a gente possa trazer até vocês, nós colocamos o tema desse mês, compaixão, né? E para trazer para toda a igreja, porque muitas vezes as pessoas pensam que missões é só na África, E muitas vezes eu tenho percorrido por todo esse país aí, e nós temos visto a necessidade de muitas famílias pastorais, que nem vocês vão ver agora nesse momento missionário, uma família lá no Mato Grosso, que o pai passou mal, o pastor foi para o hospital e não voltou depois de 20 dias, não voltou mais para casa. E aí a esposa missionária teve que assumir, os filhos estavam numa meia-idade, e aí um filho estava em Portugal, e vocês vão ver a história, que coisa bonita. Então, muitas vezes, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, a nossa igreja aqui, nós somos suspeitos em falar, porque nós somos uma igreja bem missionária, e toda oferta a gente apoia essas famílias, porque, irmãos, é fácil, que nem nós tivemos aqui, levantamos pela manhã, tomamos o nosso café, né, almoçamos, jantamos, mas muitas vezes tem muitas famílias que estão no campo e eles abriram mão de tudo, abriram mão dos seus sonhos, abriram mão de tudo, né? Eu tive lá no Mato Grosso também uma família pastoral que está em Sinop, eles deixaram tudo, vieram de União do Sul. E eu fiquei na casa pastoral, lá na casa dele, irmãos, uma casa de madeira. Quando chovia no quarto que eu estava, não tem problema, estava entrando água, ela ficou preocupada da água pegar na minha mala. Eu falei, irmã, fique em paz. E aí eu vi, né, que ela estava com muita vontade de comer melancia. Olha que coisa boba, pastor Marcos. E aí, antes de eu ir embora, eu cheguei, né, fui no supermercado, falei, me leva lá no supermercado, preciso comprar um negócio lá, não lembro o que era para me comprar para mim, não sei se era fio dental, não lembro o que era. E aí eu falei, me leva lá antes de eu vir embora. Aí eu cheguei lá, eu catei um carrinho, falei, pega um carrinho. Porque eu vi que eles estavam fazendo das tripas ao coração para nos atender. Eu falei, pega um carrinho. E ele falou, oxe, o homem veio comprar um fio dental, vai pegar um carrinho? Tá doido? Aí eu fui passando com ele nos corredores, né? Fui pegando algumas coisas, e ele não estava entendendo nada. Aí eu cheguei e falei, passei no açougue, eu falei para ele, pode pegar carne. E ele falou, como assim? Falei, pode pegar carne, a carne que você quer comer, a carne que você gosta. E eu falei, não precisa pegar carne moída. Pega a carne que você gosta. Pega a carne que você gosta. Aí ele foi lá, pegou tal. Aí ele pegou a carne, né? E aí pegamos lá, peguei um fardo de leite. Na hora que estava indo embora, eu lembrei da melancia. Eu falei, eu pego uma melancia que a sua esposa está com vontade de comer melancia. Nisso, irmãos, o olho dele já estava cheio de lágrimas. E quando a gente chegou na casa dele, ele falou, ó, amor, Deus trouxe o pastor Fernando lá de São Paulo para ser bênção na nossa vida. Você está entendendo, irmãos? Então, porque muitas vezes a gente está pronto só para ver aquilo que está do lado nosso. E tem muitas pessoas que deixaram seus sonhos, que nem ele, esse pastor Davi, ele deixou uma empresa que ele tinha lá, ele tinha e também tinha um emprego numa fazenda grande lá em União do Sul, para atender a obra de Sinop. Com a casa dele lá, deixou a casa dele lá e pegou uma casa num lugar bem humilde, né? E ele perdeu, tinha uma caminhonete, ele falou, pastor, não tem problema, renegociei, pegou um Gol muito antigo, mas ele falou, o importante são as almas que estão sendo ganhas. Então eu sempre digo, irmãos, que as missões a gente pode fazer orando, indo ou contribuindo. Mas eu falo para vocês, irmãos, eu tenho sentado com pessoas, eu tenho sentado com famílias, eu tenho sentado com filhos de pastores que deixaram tudo. E como Paulo vai dizer lá, como ouvirão se não há quem pregue? Daqui um tempo, irmãos,
Há uma estatística que daqui mais ou menos 10 anos nós não vamos ter mais pastores. Não vai ter mais pastores. Porque os pastores, os que estão indo, os filhos não vão querer dar sequência porque eles estão vendo. Porque pastor é vocação, não é profissão. Então eu queria passar para vocês aqui o momento missionário que a gente lançou. E depois nós vamos fazer um momento do ofertório. Amém? Tá tudo pronto aí? A paz de Cristo, queridos, o Momento Missionário hoje está aqui na ICPI de São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, e você já tem visto as imagens aí desse trabalho lindo, o que Deus está fazendo aqui nesse lugar, salvando almas, salvando muitas vidas, mas essa igreja passou um momento muito difícil, né? E graças à nossa secretaria, o apoio de vocês, hoje nós estamos vendo eles colherem frutos e frutos glamurosos. E eu queria agora que o pastor Oséias, que foi empossado ontem, falasse um pouquinho desse trabalho, como está sendo feito. Pai do Senhor, irmãos, quero falar aqui para você a importância da Secretaria de Missões aqui na ICPI de São Gabriel do Oeste. Passamos um momento muito ruim, um momento de luto, com a perca do meu pai, pastor Edmilson Belarmino, que assumia aqui a igreja de São Gabriel do Oeste. Passamos um tempo ruim, a secretaria apoiou nós em todas aquele que a gente precisou. Foi um apoio muito importante naquele momento e a igreja vem dando crescimento após isso aí. Sempre tivemos o apoio deles, conseguimos fazer um melhoramento da igreja. A igreja tem crescido durante esse tempo, reformamos a igreja, fizemos um trabalho lindo aqui na igreja e Deus tem abençoado esse lugar. Então a importância da Secretaria de Missões nas nossas vidas aqui em São Gabriel do Oeste foi muito importante e o apoio deles foi mais que essencial para nossas vidas aqui. Muito bem, queridos. Agora nós estamos com esse momento missionário para chegar até você, para você saber cada lugar, cada igreja, cada realidade, você vai estar sabendo aonde nós temos aplicado a oferta de missões. Deus abençoe. Amém, queridos? E esse Oséias também, eu peguei ele e matriculei ele no seminário, né? Cheguei lá, pus ele no seminário, ele está se formando também no bacharel. Então tudo isso é possível quando a gente se une, né? Aos nossos irmãos visitantes, eles estão vendo eu aí, falam, nossa, o homem está aqui, o homem está ali. É porque eu, irmãos, hoje, atualmente, eu estou na frente da Secretaria de Missões da nossa igreja no Brasil e fora, né? A gente pastoreia aqui e tem essa responsabilidade de estar à frente das missões. Amém? Então eu queria que você pegasse a sua oferta de amor nesse momento, tá? E nós também estamos enviando uma missionária lá para a ilha de Marajó. Maragogi é coisa chique. Maragogi é coisa chique. Ela está indo lá para a ilha de Marajó, eu estive lá na Jocum visitando ela, e agora o mês que vem ela vai estar indo para lá. Então nós temos feito um trabalho, né, apoiando essas igrejas, apoiando os missionários. Pegue a sua oferta de amor, nós vamos orar nesse momento, tá? E eu peço para você, irmãos, oferte. Né, você sabe, a gente tem feito as prestações de conta, temos feito tudo com transparência, irmãos. Os irmãos aqui da casa sabem que tudo que a gente tem feito aqui, né? Para os irmãos que não dá para ver, né? Que eu falei do telhado, o telhado já está posto lá, nós vamos fazer só um encanamento ali. Os móveis das crianças estão chegando possivelmente essa semana. E tudo que a gente tem feito aqui, a gente tem prestado conta. Pega a sua oferta de amor. Pai, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de adorar o Senhor com os nossos cânticos e agora também com aquilo que o Senhor coloca como recurso nas nossas mãos, Pai. E nós entendemos que nós não fazemos isso para ser abençoado. Nós fazemos isso por amor, por liberalidade e também entendendo que essa semente ela pode prosperar, ela pode crescer e dar muitos frutos, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor sabe a intenção do nosso coração e que tudo aquilo que nós temos, nós só temos para administrar. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o dono de todas as coisas. E nós oramos nesse momento, apresentamos aos nossos missionários que estão no Brasil, em cada trabalho de missões da nossa igreja, aqui no Brasil, lá fora. Nós apresentamos a vida do Gabriel, o Bruna que está no Quênia, o pastor Manique em Moçambique, o Patrick lá no Sudão do Sul, Pai. Também a missionária Matilde lá na Itália, Senhor. Os irmãos que estão ali no México, a missionária Glenda se recuperando também. Senhor, eu peço também pelo pastor Ed na Venezuela, o pastor Mário, o pastor Norberto no Uruguai, Senhor. Também os nossos irmãos, o
pastor Pedro ali no Chile, Senhor meu Deus, pedimos por eles, pastor Cristian na Argentina, Senhor, e todos os nossos irmãos, todos aqueles que também não são da nossa denominação, mas que foram pregar a Tua palavra, os irmãos que estão em países de grande perseguição, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, e que o Senhor continue abençoando, que nós possamos lançar sementes para abençoar essas obras, ó Pai. Assim nós oramos e com gratidão, Senhor, nós ofertamos ao Senhor em nome de Jesus. Fique à vontade, tem o QR Code, saia do teu lugar e venha ofertar ao Senhor. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que puderam ofertar nesta noite. Nós vamos conversar um pouquinho. O Senhor tem colocado um tema no meu coração. Eu preguei esses dias lá em Mogi, Mirim. O Senhor colocou esse tema no meu coração já há alguns dias. E eu queria compartilhar essa palavra com você nesta noite. Peço que você abra o teu coração, né? Que de mim eu não tenho nada se não for pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que a terra do seu coração possa ser uma terra fértil nesta noite. Que essa semente possa cair, né? E, queridos, nós estamos, nesses dias atuais, vivendo uma geração onde ninguém... Você já parou para pensar? Ninguém quer assumir nada, né? Tudo tem um culpado, todo mundo tem um culpado. É a família, é a minha família, é o governo que é culpado, é o passado, é alguém, sempre é alguma coisa que contém essa culpa. Mas quase ninguém de nós, irmãos, quase ninguém de nós para dizer, a culpa é minha. A culpa é minha. E o problema disso, irmãos, é que enquanto você, colocamos a culpa nos outros, nós nunca mudamos de vida. Nós nunca mudamos de vida. E hoje, queridos, eu quero convidar vocês a meditar nessa parábola que Jesus contou, né? E ela vai revelar exatamente isso. Um homem que erra, um homem que sofre, mas ele precisa decidir. Eu vou continuar culpando ou eu vou assumir? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32. A minha versão é a NVT. Deixa eu colocar a minha aqui, que vai ficar mais rápido para mim aqui, por causa da luz. Diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si,
disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-os seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram e alegraram-se. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas ele respondendo a ele, e disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sei que nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar e festejar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O contexto dessa parábola, irmãos, para nós entendermos, Jesus ele estava sendo criticado pelos fariseus lá no início do capítulo 15. Ele estava sendo muito atacado. Eles diziam: este recebe pecadores e come com eles. Ele estava apontando, querendo colocar a integridade de Jesus, pelas atitudes de Jesus, de amar os necessitados, amar aqueles que eram condenados por eles. E eles não aceitavam que Jesus se relacionasse com pessoas erradas. O texto vai começar, o início do capítulo vai mostrar para nós isso. E o interessante para nós entendermos esse pano de fundo, o que Jesus faz? Jesus está sendo atacado, Jesus está sendo confrontado, Jesus está sendo apontado por aquela sociedade. E o que Jesus faz, irmãos? Será que ele vai responder à altura? Será que ele vai contradizer na mesma moeda a qual ele estava sendo confrontado? E Jesus, ele vai responder contando 3 parábolas. Ele vai falar sobre a ovelha perdida, ele vai falar sobre a dracma perdida, e ele vai falar do filho pródigo. E todas as parábolas com o mesmo propósito. Que propósito é esse, pastor? Mostrar o coração de Deus em relação aos perdidos. Ele vai contar e mostrar para aquele povo qual era o real sentido que ele estava ali. Então ele veio mostrar o coração de Deus em relação àqueles que estavam perdidos. E essa parábola, irmãos,
é uma das mais profundas do que a gente percebe quando a gente para ler. Ela não fala apenas de um filho, ela vai revelar 3 perguntas principais para nós nesta noite. Essa parábola vai revelar 3 personagens principais. 3 personagens. Primeiro, que você vai observar, o filho mais novo, que vai representar quem, Batista? Vai representar o pecador que se afasta de Deus. Quer independência, esse pecador que quer independência, rejeita a autoridade do pai, busca viver do seu próprio jeito, ou seja, é um homem em rebeldia contra Deus. Primeiro personagem que o texto vai nos mostrar. Segundo personagem, ele vai falar sobre o pai, e o pai aqui representa Deus, amoroso, paciente, gracioso, e o principal que o texto deixa muito claro, perdoador. E nós vamos observar que esse pai, ele não impede o filho de sair. Preste atenção quando você lê. Mas também esse pai nunca deixa de esperar a volta desse filho. Isso nos revela a graça e a misericórdia de Deus, irmãos. O terceiro personagem desse texto, nesse pano de fundo que nós estamos falando, é quem? É o filho mais velho, que representa os fariseus da época. Representa os fariseus da época. Esse filho, aparentemente parecia correto, mas o coração dele estava distante do pai. Esse filho estava cheio de orgulho e justiça própria. O que isso nos mostra, igreja? Mostra que alguém pode estar dentro da casa, alguém pode estar frequentando a casa, pode estar até perto do pai, mas ainda assim perdido. O texto vai nos mostrar isso. E a verdade central dessa parábola, a verdade central, não é apenas falar sobre o filho que saiu. Não é. E muitas vezes a gente fala só do filho que saiu. É sobre um Deus que ama. É sobre um Deus que tem misericórdia. É sobre um Deus que não mede esforços. É sobre um Deus que tem um propósito na vida de um homem e de uma mulher que se perde. Irmãos, é sobre esse Deus. É sobre um coração que precisa ser transformado. O problema do homem não é apenas o pecado. Preste atenção, o problema do homem não é apenas o pecado, o problema do homem é a independência de Deus. Há muitas pessoas hoje que acham que pode andar do jeito que quiser, pode andar da forma que quiser. Eu faço do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu imagino. O problema é isso. O texto vai nos mostrar que esse filho, ele não queria só herança, não. Esse filho queria viver longe do pai. O pecado, irmãos, grava isso no teu coração, grava isso. O pecado não começa no erro, Giovanni, não começa no erro. O pecado começa no afastamento do pai. É como eu sempre falo, nós não vamos perder a presença, nós vamos substituindo a presença de Deus por outras coisas. E agora, irmãos, que nós entendemos esse pano de fundo, mais ou menos, para você entender onde que está sintonizado a parábola. E agora a gente vê que essa parábola deixa de ser somente uma história.
E essa parábola, para mim e para você nesta noite, ela passa a ser um espelho. Ela passa a ser um espelho para mim e para você, porque nela nós vemos o quê? Decisões, atitudes e consequências. E agora, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, Eric, que é o tema que eu coloquei, dentro de tomar decisões, rever as nossas atitudes e perceber as consequências que estão acontecendo à nossa volta, eu deixo uma pergunta para você e para mim. Estou pregando esses dias essa palavra, e essa é uma pergunta para você que veio aqui hoje. Você não imaginava talvez que você está aqui hoje, e a pergunta é: de quem é a culpa? Eu estou falando de decisões que você tem tomado, de atitudes que você tem tomado e das consequências que está acontecendo à sua volta. E hoje o Senhor manda te dizer, já tem falado comigo, de quem de fato é a culpa. E vamos para dentro do texto, aprendendo dentro desse texto. Fica com essa pergunta no teu coração. Talvez você vai sair daqui nesta noite mastigando isso daí. Na hora que você for dobrar o seu joelho, vai vir uma enxurrada de coisa que está acontecendo na tua vida, e você vai, de quem que é a culpa? O Espírito Santo vai olhar para você, de quem de fato é a culpa? Na oração aqui da madrugada, eu estava sentado aqui, rasgando meu coração diante de Deus, rasgando meu coração, o Espírito Santo falando claro: quem é você? Você é criatura, eu sou o Criador. Por que você quer fazer do jeito que você quer? Por que você quer fazer do jeito que você quer? Felipe pregou muito bem hoje sobre essa questão. Está na hora de levantar os homens e mulheres de Deus, porque todas as vezes que os meninos e as meninas na fé se levantam, só tragédia acontece. Está na hora de nós nos posicionarmos diante de tudo o que está acontecendo. Nós temos Bíblia, nós temos o Espírito Santo, e o que está faltando para a igreja hoje? O que está faltando para a igreja hoje? Por isso que a pergunta é: de quem de fato é a culpa? Eu estou frio espiritual. De quem é a culpa? Eu não estou orando. De quem é a culpa? Eu não estou lendo a Bíblia. De quem é a culpa? O meu casamento está em ruínas. De quem é a culpa? Você vai pôr a culpa em Deus? Eu vou pôr a culpa em Deus? Para você ver. Eu fiz um teste. Você fica o dia inteiro, você fica doido. Por quê? Porque a gente comete um monte de erro. O problema é do Léo. O Léo que fica tocando na hora que o pastor tinha que ter parado. O problema foi a luz que está picando. Não, o problema está em mim. Eu venho aqui nesta noite, eu venho aqui entregar. Eu não tenho que sair daqui cheio, eu tenho que sair vazio, eu tenho que vir cheio e entregar tudo para Deus. Entregar tudo no altar. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, desse filho, a primeira coisa, anota aí, a decisão errada. O que ele fez, Everton? Ele disse assim: pai, dá-me a parte dos bens. Irmãos, isso é algo muito pesado na cultura judaica. Um filho pedir a parte da herança antes do pai morrer. Isso era algo terrível. Ninguém recebia a herança com o pai vivo. Quando esse filho ele fala isso, irmão, ele está dizendo, olha o que ele está dizendo, irmão: pai, eu não quero o Senhor, eu não estou nem aí com o Senhor, eu só quero o que o Senhor pode me dar. Você lembra dos 3 personagens que nós dividimos aqui? Muitas vezes nós nos enquadramos com isso, irmãos. Eu não estou preocupado, eu quero aquilo que Ele pode me dar. E aqui nós vamos analisar que isso não é financeiro, isso é espiritual. É o homem dizendo: Deus, me abençoa, mas eu não quero o governo do Senhor na minha vida.
É eu falando, Deus me abençoa, mas eu não quero que você governe a minha vida. É isso que ele está dizendo. E é isso que é a problemática de muitos hoje. Eles querem bênção, eles não, vamos enquadrar, queremos bênção, queremos vitória, queremos provisões de Deus, mas nós não queremos obedecer, não queremos compromisso, e o principal, não queremos relacionamento com Ele. Quanto tempo você passou na presença dEle hoje? Se eu perguntar aqui hoje, Deus é tudo na tua vida, você vai levantar a mão, sim ou não? Sim, não vou pedir para você responder. Só que a tua agenda, a minha agenda, representa o quanto que Deus ocupa na nossa vida. A minha agenda e a tua agenda vai dizer, pastor, mas hoje é domingo, tá bom, Deus sabe. Mas e amanhã, como é que vai ser amanhã, segunda-feira? Como é que vai ser terça-feira? Essa que é a problemática, irmãos. O escritor A.W. Tozer, ele vai dizer o seguinte: o homem quer os benefícios de Deus, sem o Deus dos benefícios. O homem quer os benefícios de Deus, né? Mas sem o Deus dos benefícios. Antes de existir a queda, irmãos, grave isso. Antes de existir a queda desse menino, desse jovem, desse filho, existiu a escolha. E depois da escolha, vem o próximo passo. Quero dizer para você nesta noite, ninguém que cai da noite para o dia. Ninguém que cai em pecado, cai da noite para o dia. Ninguém. Eu caí porque eu estava fraco. Não, fraco você estava faz tempo. Faz tempo você estava fraco. O problema é que você não detectou aonde estava o problema. Sabe por quê? Porque muitas vezes a culpa é dele. A culpa é dela. Você está vendo acontecer. Você está vendo que você não pode brincar com tal coisa. Você não pode passar em tal lugar. Mas você vai. Mas você insiste. Grave isso. Depois da escolha, vem as consequências. E o problema é que a gente é cheio de fazer, mas nunca queremos assumir. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto. Qual foi o próximo passo que aconteceu com esse filho? O afastamento. E partiu para uma terra distante. Essa terra distante aqui não é só um lugar, irmãos. Não é só um lugar. É uma decisão de viver sem o pai. É uma dependência, é uma autonomia. É uma vida sem prestar contas a ninguém que esse filho queria. E tem muita gente assim nos dias de hoje, irmãos. Muitas pessoas estão assim dentro das igrejas. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas já estão longe de Deus. Muitas pessoas cantam, fazem tudo, mas estão longe. Servem até, mas estão longe. Frequentam cultos, mas estão longe. O afastamento de Deus começa no coração, John Wesley vai dizer. O afastamento do homem começa dentro do seu coração. E eu quero te dizer uma coisa. E antes de sair do lugar, a pessoa já saiu da presença de Deus. Muitas vezes. Antes de sair de determinado lugar, tomar determinada decisão, a pessoa já saiu da presença de Deus. O texto mostrou isso. Aquele filho foi para longe do pai. Ele olhou, tenho recursos, o mundo tem tudo para me oferecer, as meretrizes, como o texto diz.
eu tenho tudo para desfrutar, eu estou livre, eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu não tenho ninguém para encher meu saco, eu não tenho ninguém para pegar no meu pé, eu estou livre, tenho recurso. Só que o coração dele estava longe do Pai. E a terceira coisa que esse texto vai nos ensinar, o desperdício. A Bíblia vai nos dizer, e desperdiçou os seus bens. Preste atenção na palavra. Irmãos, ele não perdeu, ele desperdiçou. O que isso vai nos ensinar? Isso vai falar de uma irresponsabilidade. Irmãos, Deus deu recursos, Deus deu vida, Deus deu um propósito, e Ele jogou fora. Quantas vezes, irmãos, nós estamos fazendo isso com a presença de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Deus tem te dado tempo, tem me dado tempo. Deus tem te dado dons, tem me dado dons. Deus tem te dado oportunidades. E o que eu e você temos feito com tudo isso? O que nós temos feito com tudo isso que Deus tem colocado nas nossas mãos? Hoje de manhã, o Felipe contou de uma irmã que ele vai visitar toda semana. Ele vai visitar ela, tem uma certa idade. Né? E ele chega para falar com ela toda vez. E aí, irmã Maria, como é que você está? Ela está com tratamento de câncer muito avançado, né? Como é que a senhora está? Ela fala, está uma benção. E aí, a senhora foi no médico, o que o médico disse? O médico falou que está ruim. O médico falou que está ruim. E aí ele já fica assim, e ela sorrindo. Está ruim? Tá. Piorou. Está agressivo. Aí ele fica assim. Mas e aí, irmã? Eu estou firme com Jesus porque eu estou de pé. Eu estou alegre com Jesus porque eu tenho vida hoje. Eu estou feliz. E ele assim contraído. Ele assim contraído por aquilo que ela falou. Ele falou, pastor, eu não tenho palavras para dizer porque eu estou de pé hoje. E o mais lindo é que essa enfermidade, talvez ela pode me acompanhar até o túmulo. De lá para frente ela não vai mais comigo. De lá para frente eu vou para a eternidade, gozar uma eternidade com o Senhor. Foi que nem a irmã Lúcia fez a cirurgia e disse, se eu tiver que voltar para aquele lugar, passar tudo de novo para pregar o evangelho, eu vou. É sobre isso que nós estamos falando aqui hoje, irmãos. É sobre isso. A nossa situação, irmãos, tudo que você está passando, eu não sei o que você está passando, mas lembre-se disso, você está de pé. Você está de pé, nós estamos de pé. Nós temos esperança, nós podemos vencer. E se não der por aqui, fica tranquilo, não negocie, porque a eternidade é com o Pai, a eternidade é com o Senhor e ninguém rouba. É só você que pode desperdiçar. A vida sem Deus, grave isso, a vida sem Deus sempre termina em desperdício. John Stott vai dizer, a vida sem Deus sempre termina em desperdício. O texto vai nos mostrar. Longe de Deus, até bênção vira perda. Como assim, pastor? Bênção vira perda? Quantas pessoas, irmãos, que você senta com ela tem tudo. Tudo. Aí você conversa com ela, mas eu tenho um vazio dentro de mim. Eu tenho um negócio dentro de mim. Eu tenho um negócio dentro de mim. Sabe que negócio é esse? É a falta de Cristo. A falta de Cristo. Eu lembro que uma determinada vez nós conversando com uma pessoa muito.
fui fazer uma visita numa casa que eu não sei como é que é os castelos lá no céu, né? Mas aqui na terra, por enquanto, eu nunca entrei. Entremos lá, tal, fizemos uma visita, uma casa imensa, uma coisa quadra, enfim. Olhando tudo aquilo, a pessoa muito bem receptiva, nos recebeu muito bem. E aí, conversando com ele disse para mim assim: eu cresci assim, eu fui projetado desse jeito. O meu pai me projetou desse jeito, me blindou desse jeito, para mim cuidar da minha família. E eu tenho quase nenhum amigo. E aí a esposa dele estava contando que muitas tardes ele chegava do seu trabalho, ele contratou um pedreiro de fora para fazer a casa para ele, para fazer o lugar lá da piscina, e ele ia sentar com o pedreiro para conversar. E muitas tardes ele se embriagava. Um cara de boa aparência, um cara atleta. E ela falou: eu não sei por que ele faz isso. Tem uma família linda, tem tudo, tem emprego, tem empresa, tem tudo. E eu vejo ele se acabando na bebida. E eu disse para ela: é porque falta Cristo. É porque falta Jesus. E o texto vai nos dizer aqui, irmãos, que depois do desperdício vem algo inevitável. Vem algo inevitável. É isso que muitas vezes a gente não gosta. E o texto vai mostrar o que aconteceu com esse filho. Vem as consequências. O texto vai nos dizer que ele começou a padecer necessidade. O texto vai nos dizer que agora ele sofre, que ele vai passar por falta. Mas preste atenção no que eu vou dizer. O problema aqui não começou na fome. Ele entendeu na fome que ele estava passando como um problema. Mas o problema dele começou lá atrás. O problema dele começou na escolha que ele fez. E o homem moderno faz o que hoje, irmãos? O homem ele faz o que? Ele sofre, mas ele pergunta. O homem moderno hoje, ele sofre, ele passa por aflições, mas qual a pergunta que ele faz? Qual a pergunta que eu fiz lá no começo? De quem é a culpa? De quem que é a culpa por eu estar passando isso? De quem é a culpa por minha família estar desse jeito? E Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele vai dizer o seguinte: as consequências do pecado são professores para nos ensinar. As consequências do pecado são professores para nos ensinar. Escute isso, igreja. Quem não aprende com Deus, escute isso. Quem não aprende com Deus, aprende com a dor. O texto está nos mostrando isso. Pode passar o tempo que for. Pode correr, pode, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou para cá, eu vou para lá. Fica tranquilo. Quem não aprende com Deus, aprende com a dor. Mas o texto também vai nos mostrar que a graça de Deus, a história não termina aqui, dessa forma. E a quinta coisa que eu aprendo aqui é o despertar. Aquele filho, o texto vai nos dizer que ele caiu em si. Ele pôs a mão na cabeça. Ele reconheceu. E a gente vai ver que esse é o momento mais poderoso dessa parábola. Esse filho para pensar. Ele para refletir.
E a partir daquele momento que ele senta e faz uma reflexão, ele para de culpar. Ele para de culpar as situações que fizeram ele tomar aquela atitude. E aqui começa a mudança. Enquanto esse filho culpava, nada mudava. Mas quando ele caiu em si, tudo começa a mudar. Um escritor que o Jean gosta muito, C.S. Lewis, escreve o seguinte: não podemos mudar o começo, grave isso. Não podemos mudar o começo, mas podemos mudar a história final da nossa vida. Irmão, você não começou bem, mas você tem nesse momento a decisão de como vai terminar a história. Esse jovem, ele caiu em si, ele parou para pensar. Talvez Deus está falando com pessoas aqui, está na hora de você parar. Para para pensar, parar para refletir aonde que você está. Mas eu perdi tudo, perdeu. Para de olhar para o retrovisor, olha para o para-brisa que é grande. Para trás ficou, você está de pé. Você tem saúde, você tem vida, olha para frente. Você tem Jesus. E a matemática com Cristo é diferente da matemática do mundo, irmão. O ponto principal aqui, irmãos, o ponto principal que depois quando ele realmente cai em si, quando há o despertamento a cair em si, o que esse jovem faz? O que esse jovem faz? O que esse filho faz? Preciso tomar uma decisão. Talvez Deus está falando para alguém aqui, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Parar de colocar a culpa nele, nela, nele. Não, eu preciso tomar uma decisão. E qual é a decisão que esse filho tomou? Ele confessou. Ele caiu em si. Ele disse: pequei contra o céu e contra ti. Naquele momento, o que aconteceu? Não tem mais desculpa. Ele está dizendo: não é o pai, não foi a fome, não é ninguém, é eu que pequei. E isso tem um nome, isso chama-se arrependimento verdadeiro. É se arrepender, é não ficar só com remorso, é cai aqui hoje, sente um remorso e continua, cai aqui hoje, sente um remorso e continua, cai aqui, é isso. Agostinho de Hipona, ele vai dizer o seguinte: o início da transformação é reconhecer o pecado. E eu quero dizer para você aqui hoje, quem assume o pecado, ativa a graça de Deus sobre a sua vida. O problema é que nós temos uns pecadinhos debaixo do tapete que não é fácil limpar. E é esses pecadinhos que vai tomando forma. E a gente acha que pode. Precisamos assumir, irmãos. Precisamos parar de culpar as pessoas, culpar as situações. Eu lembro que eu atendi um jovem lá em Lindóia, quando eu pastoreava lá. Ele chegou para mim, no gabinete pastoral. Eu achei bonito da parte dele. Ele falou: pastor, eu vim aqui para conversar com o senhor. Tudo bem. Pastor, esse final de semana eu estava bem afastado de Deus, bem afastado, já vem um tempo que eu estou desanimado, mas olha aí, começou, eu ando bem desanimado, mas não é culpa de ninguém, não é culpa da igreja, não é culpa de ninguém, o problema é comigo, eu estou bem afastado, estou bem frio, não estou lendo Bíblia, eu não estou orando, e eu saí com meus amigos,
acabei bebendo, acabei bagunçando e eu vim aqui e vim falar para o senhor. Veja o que o senhor tem para fazer como pastor, né? E não tem problema não. Não é culpa de ninguém, é culpa minha. Cara, eu gravei isso para mim, eu olhei para ele e eu falei, você já orou para Deus? Eu falei, já orei, já chorei e eu estou vindo falar com o senhor que o senhor é o meu pastor. Eu falei, cara, eu acho que foi a melhor coisa que eu escutei nos últimos anos, porque eu estou vendo você falar uma coisa com o semblante contristado em relação diante de Deus, mas você está dizendo que a culpa é sua, a culpa não é de ninguém. Eu falei, irmão, se você já falou com Deus, levanta a cabeça e vai embora, vamos continuar. O problema é isso, irmãos. O problema é isso. O problema é que muitas vezes a gente está culpando todo mundo. O problema é a gente está culpando todo mundo. Caminhando para o final aqui, irmãos. A gente vai ver um filho que ele volta para o pai. Não quero nem entrar no mérito do outro filho. Mas eu estou vendo um filho que realmente ele caiu em si. Ele observou tudo aquilo que ele tinha perdido, mas ele olhou para a situação e falou, peraí, não está tudo perdido. Ele olhou e ele lembrou do pai. E hoje Deus está te perguntando, aonde que você está nesse cenário? Será que você está na condição desse filho? Será que você está na condição desse filho lá? Ou será que você está na condição daquele que já voltou? Ou você está na condição daquele que estava e se entristeceu com aquele que voltou? E Deus está te perguntando hoje, nesse domingo, amanhã pode ser tarde demais. Mas Deus está te perguntando nesta noite, de quem é a culpa? Enquanto a culpa for da igreja, enquanto a culpa for das pessoas, enquanto a culpa for da circunstância, nada vai mudar, nada. Mas quando alguém disser, Senhor, fui eu, Senhor, o problema sou eu quero dizer para você, o céu se move. O céu se move. O céu se move, irmãos. Não há nada que Satanás possa te acusar. Tem muitas pessoas hoje que carregam, sabe aquelas coisas dos filmes? Aquele bracelete com aquela bola pesada, correga, não consegue perdoar, é amargurado, e é assim, carrega, irmãos. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, foi sobre ele. Se liberta. Se liberta. Se você tem que perdoar, perdoe. Se você tem que amar, ame. Se você tem que abraçar, abrace. Pegue essas correntes, joga fora, que é mentira do diabo. Para com isso, você é livre. Jesus te libertou, Jesus te salvou. Você é livre. Você é livre. Para, você foi chamado, você foi levantado. Eu estou preocupado. Para, lança a sua preocupação lá, porque você e eu não podemos fazer nada. A Bíblia fala que até os cabelos da nossa cabeça Ele sabe tudo. Se tem alguém aqui hoje, irmão, que está se escondendo, se justificando, culpando aos outros, hoje é dia de você assumir. Porque a restauração começa quando a culpa para de ser transferida para os outros. Pastor, não anda e não vai andar. Não vai. Para uns está andando, pastor, mas tem prazo de validade. Porque eu tenho várias pessoas aqui que, se eu perguntasse,
inclusive eu. Faz favor para mim, Diego, vem cá. Vem cá, Genésio, põe 2 cadeiras aqui, ó. Rapidinho, pega uma cadeira e põe. Aqui, ó. Ó. Pode deixar. Pode deixar. Problema, irmãos, é que enquanto eu estou levando a minha vida, como diz um certo cantor aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tranquilo. O problema, irmão, irmã, grava isso que eu estou falando agora. Pesado, hein, Jean? O problema que ninguém quer, mas eu já tive esse momento. Eu tenho certeza que tem bastante pessoas. O pastor Marcos compartilhou alguma coisa comigo, me permita. O problema, irmão, é quando acontece isso daqui, olha, a Genésio. E ele fala: senta aqui, Fernando. Senta aqui. Ah, Senhor, tanta coisa. A porta fechou. Eu estou sem trabalho, eu não tenho cliente. Acabou e tal. Ele fala: você terminou? Qual o lugar que eu ocupo na sua vida? Quantas vezes eu sentava pela manhã, na hora do café, e eu te esperava para sentar, e você não tinha tempo para mim? Quantas vezes na hora do almoço eu chegava primeiro, sentava para te esperar, você mal comia, e o pouco quando comia, você estava interagindo com o seu celular, e eu te esperando para a gente conversar. Quantas vezes no jantar eu sentava na mesa, esperando para a gente conversar, e mais uma vez você parava para falar com o celular. E a última hora do dia, eu já estava te esperando para a gente conversar, e você não tinha tempo para mim. Respondendo a tua pergunta, de tudo isso que você me contou, de quem é a culpa? Responda para mim, de quem é a culpa? Está aqui. O que eu falei no começo da mensagem? Que era para nós colocar um espelho. E eu estou diante do espelho, diante daquilo que eu estou passando. Eu estou olhando para mim e eu estou respondendo: quem é o culpado de tudo isso? Que você vai embora daqui hoje pensando na vida desse filho, mas lembra no amor de Deus, porque esse mesmo Deus que sentou e falou comigo, Ele continua nos amando, Ele continua te amando. A gente deixa Ele para terceiro da lista, mas sempre, Eliana, quando a gente está no pior momento, Ele vem e nos abraça. Muitas vezes não é nós que vamos até Ele, é Ele que vem até nós e fala: Eliana, calma, calma, Jennifer, calma, Eudinho, calma. Quem já sentiu essa, sabe, quem já sentiu quando você está orando, aí você sente aquela graça de Deus, você começa a chorar, sabe? Você começa a lágrima, você fala: meu Deus, eu não estou sentindo, a lágrima está descendo. É Ele dizendo assim: Genésio, quanto que eu te amo, quanto que eu te amo. É esse louvor, é pela graça nós vamos sendo curados. Perfeito não sou,
Nós não somos perfeitos. Então, entenda essa mensagem nesta noite. Entenda. Deus te ama tanto, Deus me ama tanto. Quem era Fernando? Quem era Fernando? Quem era Fernando? Então saia daqui hoje entendendo isso. Deus tem dado cada oportunidade para você. Não espere você sentar nessa cadeira. Não espera. Porque Ele chama, né, pastor Marcos? Ele chama, ó, senta aqui. É como um pai, se eu tiver que falar com o Caio, Caio, senta aqui. Porque eu vou advertir ele, porque eu odeio ele? Não, porque eu amo ele. Mas muitas vezes, ele vai ter que dizer assim: Fernando, eu fechei as portas para você, porque do jeito que você estava, o que eu projetei você para a eternidade, você ia perder. Eu tive que tirar todos esses clientes de você, porque você começou a fazer tudo errado. Enquanto você estava andando tudo certo, as bênçãos estavam sendo derramadas. Quantas vezes eu te dei um casamento perfeito, você começou a se afastar de mim e começou a ficar olhando e mexendo com pessoas que não era para você mexer. Você entendeu porque hoje faz 3 meses que você não consegue trabalho e porque você está desesperado? E mais uma coisa eu quero dizer para você: no momento de desespero, em vez de você vir para mim, eu que tive que te chamar, você foi para longe de mim. Você pensou nas coisas que estão lá fora. E eu quero dizer para você: eu nunca deixei você, eu sempre estive ao seu lado. E eu fiz isso para que você entenda quem sou eu na sua vida. Se coloque de pé. Vamos encerrar aqui, quero chamar os meninos para cantar. Vamos encerrar. E eu quero que você saia daqui com essa pergunta. Quando você for orar hoje, leva essa pergunta para o teu coração. Entenda, Ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Se tudo der certo, se tudo der certo, mas se não der, mas se não der, sabe por quê? Deus é Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos nesta noite aqui, Senhor, que verdadeiramente o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai. Aleluia, porque nós não adoramos o Senhor por aquilo que nós queremos receber, nós adoramos aqui o Senhor por aquilo que o Senhor é, Pai. Aleluia, não importa a circunstância, não importa as lutas, Senhor, nós queremos o Senhor, Pai. Eu não adoro por aquilo que o Senhor faz, eu adoro por aquilo que o Senhor é, Pai. Senhor, visita corações nesta noite, visita famílias nesta noite, Senhor. Vai, Senhor, tem filhos que precisam ser restaurados, casamentos que precisam ser restaurados, Senhor. Pessoas que precisam de uma cura nesse momento, Pai. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus do milagre, Senhor. Oh, Espírito Santo, levanta, Pai, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres, ó Pai, cheios da Tua graça, Pai. Tira todo o desânimo, tira tudo aquilo que tem impedido o Teu povo de Te adorar, Pai. Tira, Senhor, tira toda a barreira, Pai, tira todas as muralhas, Senhor, que caiam por terra agora, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. Aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Nós já estamos encerrando. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos dar os avisos aqui bem rapidinho, né? Na terça-feira nós temos aqui a nossa terça da oração. Então você não tem mais desculpa, venha e vamos buscar ao Senhor. Tem uma palavra, temos aqui uma programação especial para os adolescentes, está sendo muito bom. Semana passada, dentro da temática deles, semana passada falaram sobre sexualidade, foi muito bom. E agora vamos estar falando o tema sobre namoro, tudo à luz da Bíblia, tudo dentro da palavra de Deus. Sábado tem alguma coisa? Não. Domingo nós temos aqui a celebração da família, que você possa estar orando. Ontem nós tivemos aqui um trabalho abençoado com os nossos jovens que estão fazendo o discipulado. Também eu quero dar um aviso para os irmãos que nós vamos ter uma lista de transmissão. Os irmãos que já passaram pelo discipulado, né? Nós vamos começar a fase 2. Então eu vou estar mandando na lista de transmissão. Você vai receber um formulário no Google Forms. Você vai responder para a gente só poder está vendo quantas pessoas que nós vamos fazer em grupo agora, a fase 2, a fase 1 está tranquila, a fase 2, tá bom? E nós vamos dar continuidade. Peço aos irmãos que orem por nós. Nós estamos saindo para uma viagem missionária amanhã, volto segunda-feira em nome de Jesus, estamos indo para a Itália visitar os trabalhos da nossa igreja lá na Itália e em Roma, e a gente volta em nome de Jesus. Quando você for orar, ore por nós. Em nome de Jesus. Presbítero Genésio, vem a bênção apostólica. Ricardo, vem cá. Quem mais está fazendo aniversário? Tem mais que está fazendo aniversário, que já fez? Ricardo está fazendo 18 anos hoje, vem cá. Tem mais alguém? Tem mais? Está com medo do exército chamar você. Só ele? Só? Então tá bom. Pai, nós queremos render graças pela vida do Ricardo. Que o Senhor continue abençoando a vida dele cada dia mais, que ele continue sendo bênção nas mãos do Senhor, continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Guarda ele de todo mal, guarda de todo perigo, e que cada dia mais ele possa estar firme e com grande vigor na presença santa do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Estamos juntos até o céu. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Faz assim com as mãos. Que o amor de Deus, a graça gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja e permaneça em nossas vidas, desde agora e para todo sempre, e juntos vamos agradecer a Deus dizendo amém.